as falas foram bastante diferentes, e eu vou tentar fazer uma costura aqui nos meus comentários, improvisando meus comentários, a partir do campo que eu venho pesquisando, que é essa interface entre direito e literatura. E foi muito interessante, porque o professor Tércio citou um romance, O Zero Infinito, e também a professora Leora trouxe para a fala dela, que foi interessantíssima, essa virada ética dada pelo Tribunal de Eichmann, trouxe um tribunal que, para muitos pensadores, como para Shoshana Felman, que é uma autora que eu traduzi recentemente, e a minha visão agora está muito influenciada por essa tradução do inconsciente jurídico, para Shoshana Felman, para Vivi Orca, para Susan Sontag. Na verdade, essas autoras concordam com a visão da professora Leora, que esse tribunal foi importantíssimo para a história do direito, contrastando com a Hannah Arendt, e que realmente foi um momento em que a literatura e a arte invadiram a sala do tribunal. E por que, né, a literatura e a arte teriam, então, invadido a sala do tribunal? Porque a principal testemunha, citada, inclusive, pela professora Leora, que é o Kat Zenit, que era uma testemunha ocular, era a testemunha que tinha visto o Eichmann, era a principal testemunha desse julgamento, ele era também um célebre autor de literatura do testemunho, de livros sobre a memória do Holocausto. E, no momento em que ele vai prestar o seu testemunho, ele, na verdade, Kazenit é a abreviação de Konzentrationslager, né? Konzentrationslager, em alemão, que significa exatamente campo de concentração. Então, a partir do momento que ele saiu de Auschwitz com vida, essa testemunha chave para o julgamento de Eichmann nunca mais conseguiu adotar o seu nome. Então, quando ele vai prestar o seu testemunho em Eichmann, e quando ele é chamado pelo nome, e quando ele tem que dar, né, dados, fatos, os locais onde ele havia sido torturado e preso, quando ele tem que ser objetivo, acontece que ele colapsa, ele desmaia, e ele entra em coma, e é hospitalizado, e permanece 2 semanas e meia em coma entre a vida e a morte. Então, esse desmaio do Kazenit foi um desmaio inúmeras vezes repetido e televisionado, porque o Tribunal de Eichmann foi o primeiro tribunal totalmente televisionado. Então, essa imagem se tornou um símbolo para a gente entender como o direito lida com a escuta do trauma das vítimas em juízo e como a literatura lida com essa mesma questão. Ou seja, a pergunta, voltando à sua fala, professor Tércio, eu acho que uma pergunta que me moveu muito ouvindo essas duas exposições foi exatamente essa. Como a verdade e o testemunho são apreendidos diferentemente pelo direito e pela literatura. O que existe na literatura que consegue, de certa forma, apreender uma verdade que colapsa na cena do testemunho jurídico? Bom, e claro que isso é uma questão muito complexa, e eu diria que, assim, respondendo sinteticamente, eu acredito que a literatura ela consegue uma tarefa que o direito, infelizmente, fracassa quando se propõe a fazer. No caso, o Tribunal de Eichmann é esse exemplo. Exatamente, a literatura ela consegue elaborar e simbolizar o trauma. E existe uma noção de verdade muito importante, que acho que é uma noção que domina essa virada ética na compreensão do testemunho, que é a verdade do trauma. Então, como se dá a escuta da verdade do trauma? E o que é a verdade do trauma? E como ela aparece no direito? Para Shoshana Felman, nesse livro Inconsciente Jurídico, o direito fracassa na simbolização do trauma. O direito não é o âmbito da simbolização do trauma, é o âmbito dessa verdade da lógica argumentativa, da dialética, da retórica, mas não é o âmbito da verdade do trauma.
E a verdade do trauma é uma verdade muito fragmentada, é uma verdade que emociona, é uma verdade que desmonta a estrutura jurídica. É a verdade do excesso, do Ausdruckslaus, né, do expressionless. E é uma verdade que é captada pela literatura. Então, por isso, o texto literário, quando a gente vai falar de verdade, a gente acaba ou prestando um testemunho pessoal, como foi o caso do professor Tércio, o testemunho da perda da amiga querida, ou também se apoiando na arte e na literatura. Bom, então, assim, só para terminando aqui a minha fala, então, eu diria que, se o direito e o trauma eles vão aparecer como fenômenos incomensuráveis, como exemplifica o desmaio do Katzenit durante o julgamento de Eichmann, isso não ocorre na literatura, porque, desde a Revolução Industrial, a literatura ela vai se abrindo para a apreensão desse real como trauma. Então, desde o século XIX, com o avanço destrutivo do capitalismo, com essa ideia de progresso associado à desorganização frenética dos centros urbanos, então, tudo isso, esse real que é transformado com essa velocidade tão brutal, vai provocando uma mudança na cena literária, o que é bem desenvolvido, por exemplo, num poema do Baudelaire, que bastante influenciou Walter Benjamin, que se chama A Perda da Auréola da Poesia. E, nesse poema, né, o poeta, acho que vocês devem conhecer, mas é só para relembrar, ele se vê no meio da rua, ele pode, a qualquer momento, sofrer um acidente, ele pula as poças de lama, ele cai no lodo do asfalto, ele corre o risco de ser atropelado pelos veículos, ou seja, ele é assombrado pela ideia de morte, ele é assombrado por essa ideia que, a qualquer momento, ele vai poder não está aqui para narrar, ou para narrar os fatos, ou para fazer o seu poema. Então, na verdade, a morte impõe a visão do real como trauma. E é bem conhecido o final, né, do narrador, do Walter Benjamin, que, aliás, o professor Tércio citou a Hannah Arendt, e eu agora vou citar esse amigo querido da Hannah Arendt, que foi o Benjamin. Então, é bem conhecida que, no final do narrador, o Benjamin termina o narrador falando sobre a impossibilidade de narrar o real. Então, ele diz, né, aquela conhecida passagem, que a morte é a sanção de tudo o que o narrador tem que narrar, e que é da morte que vem a sua autoridade. Então, a vítima fala em nome daqueles que ficaram no crematório, daqueles que ficaram no porão da ditadura. E é essa verdade que é a verdade. Eu não vou duvidar dessa verdade. Essa verdade que aparece como uma verdade indubitável, ao passo que o documento, como diz, citando a Hannah Arendt, o professor Tércio, é a verdade da dúvida. Porém, o Benjamin, quando ele escreveu O Narrador, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, nesse ponto, ele, digamos, aqui eu estou tomando a liberdade de dizer que, nesse ponto, ele errou, porque o narrador, na verdade, se tornou a testemunha do século XX. Esse narrador que não pode, que não falaria mais, que foi silenciado, na verdade, ele começa a falar e a narrar as grandes catástrofes e os grandes traumas do século XX. Portanto, e aqui é uma questão importante também para eu pontuar, já terminando, é muito comum no discurso conservador dizer vamos virar a página da história, vamos esquecer, né, o trauma. O que parece muito claro, né, quando a gente ouve o testemunho dessas vítimas de grandes atrocidades, é que o silêncio não é uma opção. Não é dado ao arbítrio da vítima o silêncio. O trauma é alguma coisa que incita a representação, que precisa, de alguma forma, ser simbolizado. E acaba sendo simbolizado pela arte, pela literatura, e acaba tendo essa escuta importantíssima que vem sendo feita pelas comissões da verdade. Portanto, tem uma questão importante também, mas acho que não dá muito tempo de falar, eu só vou pontuar, que é essa ideia de que o testemunho, a literatura do testemunho e a testemunha das vítimas de catástrofe, esse trauma que é simbolizado, ele vai um pouco apagando a fronteira entre o que é ficção e o que é o real.
Isso é muito interessante, porque há uma polêmica entre o Roger Semprún, que é um sobrevivente de Buchenwald, e o Lanzmann, que, como todos sabem, fez aquele belíssimo filme, o Shoah, né, que é um dos filmes mais importantes sobre o Holocausto. Para o Semprún ele escreveu vários romances falando da realidade do campo. E ele diz que a melhor forma de falar a verdade sobre o campo é a ficção. Já o Lanzmann tem a visão contrária. Ele diz que a ficção seria um escândalo fazer ficção com as tragédias históricas e que, na verdade, a tragédia ela exige um discurso mais documental, um discurso dos fatos, dos dados, das imagens. E, assim, o que eu acho muito importante nessa polêmica é entender que essa verdade do trauma ela incita a simbolização, seja por meio de um discurso mais documental, e, portanto, a gente tem tantos livros de testemunhos que são mais documentais, como o do Primo Levi, que é o mais conhecido. E aqui no Brasil também a gente tem uma série de livros de testemunhos sobre a ditadura militar que são mais documentais. E outros que são absolutamente literários, no sentido de aparentemente ficcionais. Mas ambos falam a verdade, porque ambos conseguem essa representação da verdade do trauma. Essa verdade que emana da representação do trauma, que é uma verdade muito importante para essa virada ética aí que é dada no século XX, né? A partir da valorização da narrativa das vítimas. Bom, e também uma coisa que me incitou muito à reflexão foi a passagem que o professor Tércio trouxe, dizendo, a partir do romance que ele cita, que a última verdade é sempre falsa. Que terrível. Por que a última verdade seria sempre falsa? Por que o documento deixa dúvida e também, por isso, não está com a verdade? Então, mais uma vez, eu me lembrei da famosa passagem do Walter Benjamin, que é: nunca houve documento de cultura que não fosse simultaneamente um documento de barbárie. Ou seja, quanto mais documento, mais dúvida e mais barbárie. E que, portanto, a tarefa importante do historiador seria escovar a história contra pelo, levantando essas vozes silenciadas pela violência, pela repressão, pelo trauma. Portanto, eu diria que a última palavra é a falsa, exatamente porque, como diz o Benjamin, a última palavra é a palavra do vencedor. E que a gente precisa, portanto, e acho que essa é o grande objetivo, a grande tarefa das comissões de verdade, espero que atinjam, que é exatamente reabilitar a voz dos vencidos, como um testemunho, uma memória coletiva muito importante para a gente ler a história, e ler a história contra pelo.